fiz, na verdade, não foi uma apresentação propriamente do livro, mas uma discussão em torno ao livro a partir do pedido que o professor Celso tinha feito em seu momento, quando me convidou, que foi medicalização da saúde mental. Então, esse será o tema e como eu abordo estas questões em perspectiva histórica, a gente vai analisar um pouquinho, vai fazer um pequeno recuo histórico para tentar entender como é que se dá esse processo de medicalização, que na verdade eu não diria medicalização da saúde mental, eu falaria mais de medicalização da vida. Mas, enfim, foi o tema que me foi solicitado. Como para começar a abordar essa temática, só, digamos assim, me apresentar um pouquinho. Eu sou uma velha Foucaultiana, então a maneira de trabalhar é de um Foucaultiano. Então é uma análise, como Foucault disse, um uso filosófico de história, a partir de alguma maneira para tentar esclarecer nosso presente. Então a estratégia analítica que eu faço nesse trabalho, mas que também, na verdade, eu fiz em outras oportunidades a propósito da medicina tropical, a propósito de outros temas que abordei, é partir de uma problemática de hoje, do presente, e a partir de aí analisar em que momento histórico essa problemática surgiu, como se instala isso como uma verdade, como uma evidência e como se naturaliza. Então, neste caso concreto, o problema que vai ser o início, que vai dar o início a este trabalho que eu realizo, seria esse aí. O problema é um problema que nós vemos o tempo todo. Eu trabalhei bastante tempo na área de saúde e a gente observava isso constantemente nos postos de saúde, na farmácia escola da universidade, enfim, que é a proliferação dos diagnósticos psiquiátricos para comportamentos e sofrimentos cotidianos. Isto é, como é que de repente algumas questões que faziam parte da condição humana, como a tristeza ou a criança inquieta na escola, a criança desatenta ou temores, medos, ansiedades de falar em público, por exemplo. Na França chamam TRAC, que dá assim como ansiedade, enfim. Tudo isso passa a fazer parte do domínio do patológico e, pouco a pouco, começa a ser medicalizado com diferentes medicamentos específicos, seja antidepressivo, seja Ritalina, ou seja Rivotril, enfim, para cada caso teremos um. Perante a ampliação dessa patologização da vida cotidiana, que era um tema constante que aparecia nas aulas, que os alunos da pós-graduação traziam, da medicina, da enfermagem, da farmácia, foi esse um tema que começou a me preocupar. E aí, bom, a pergunta é: quando começa a aparecer isso? Quais são as condições de emergência? É fácil dizer com o DSM-5, com o DSM-3, mas eu queria saber mais. Quando efetivamente começa a aparecer esta ideia na cabeça das pessoas de que comportamentos cotidianos podem ser pensados em termos médicos? Bom, claro que hoje nós temos um ponto de referência que é o DSM que começa em 1980. O DSM-3, na verdade, o DSM começa em 1952, como a gente vai ver agora. Mas em 1992, quando se edita o DSM-4, se reforça ainda a linha que tinha sido aberta pelos chamados neocrapelinianos com o DSM-3. O que os neocrapelinianos instalaram nesse momento? A ideia de que existe um conjunto de sintomas que nos permitem detectar patologias. Isto é, não é necessário fazer estudos de mapeamento cerebral, não é necessário fazer testes, mas nós podemos determinar a aparição de patologias a partir da observação de sintomas. Não era exatamente assim nos primeiros DSM, isso vai mudar, se vai instalar como uma certeza em 1980, e nos DSMs posteriores essa certeza vai se aprofundar. Bom, nós estamos aqui há um ano exatamente um ano,
da publicação do DSM-5, que foi no dia 18 de maio de 2013, no ano passado. E, bom, essa publicação foi bem controvertida, houve muita discussão, até eu estava na dúvida, porque eu tenho um texto que está, bom, na revista Physics, não sei se vai sair ou não, sobre o DSM-5, até eu tinha pensado vir a falar sobre isso, mas achei melhor falar em geral. Foi um manual muito questionado, muitos debates, muitas disputas em torno a ele. O certo é que as patologias aumentaram, o espectro do que se considera patológico aumentou ainda mais no DSM-5. A medicalização de condutas consideradas indesejáveis e que hoje são classificadas como anormais, como patológicas, se banalizou e se estendeu a todos os domínios de nossa existência. Aí nós temos uma pequena amostra de como aumentam o número de diagnósticos a partir do primeiro manual, que é o DSM, o primeiro manual, que é de 1952 e é exatamente em 1980 onde começa a lógica, digamos assim, o perfil epistemológico que se mantém até hoje, que seria como o DSM-3. Vocês veem como vão aumentando as patologias, enfim, em cada um desses manuais. Esse é o problema, digamos assim. Instalado o problema, vamos tentar ver históricamente quando podemos situar a emergência desse modo de entender os comportamentos. Em particular, nós estamos trabalhando com meu grupo de pesquisa sobre a questão das doenças mentais na infância e da aprovação de algumas legislações, por exemplo, no estado de Santa Catarina, de formação de profissionais do ensino fundamental, professoras de ensino fundamental, para detectar comportamentos anormais na infância e detectar patologias psiquiátricas, o que levou de fato e está levando a ampliar a quantidade de crianças que são diagnosticadas com problemas mentais, aquelas crianças que são inquietas, que não ficam tranquilas, que são complicadas, começam a ter diferentes diagnósticos, déficit de atenção, ou transtorno opositor desafiador, ou diversos diagnósticos, e também diversas medicações que vão desde a Ritalina até antipsicóticos, a partir dos 6 anos. Bom, a questão é que nós temos novos diagnósticos e novos transtornos que se misturam em um novo espaço classificatório onde aparece o que antes era considerado um problema mental. Isto é, classicamente se considera problemas mentais, por exemplo, Pinel, Esquirol, consideravam problemas mentais pessoas que tinham delírios, alucinações, que escutavam vozes, que acreditavam que eram uma pessoa que não eram, Napoleão, sei lá. Agora, nós temos um manual onde se mistura esse tipo de comportamentos, pessoas que escutam vozes, que têm alucinações, que seria classicamente chamado loucura, com comportamentos cotidianos. Então a pergunta é, durante muitos anos a psiquiatria tinha 4 diagnósticos psiquiátricos: mania, melancolia, demência e idiotismo. 4. Como passamos de 4 a 400? É a minha pergunta. Mania, melancolía, demencia e idiotismo, eran los 4, idiotismo, eran los 4 diagnósticos mentais estabelecidos por Pinel, aos quais Esquirol vai acrescentar as monomanias. Bom, a pergunta então é como se ampliou para que em um mesmo espaço classificatório e com uma mesma estratégia classificatória se possam identificar coisas tão diversas como alguém que escuta vozes, que tem alucinações, que acredita ser alguém que não é uma criança que não pode ficar na sala quietinho. Eu acho que situar em perspectiva histórica esta questão nos pode dar uma luz. Mas eu queria começar por uma questão bem pontual, bem de nosso presente, que são, só para vocês terem uma ideia, como é que eu não sei de que áreas vocês são. Provavelmente para vocês seja
idiotice, você já conhece, mas enfim, como eu não conheço vocês, então não conheço. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente fala de um conjunto de sintomas e falamos desse manual, para que esse manual serve? Esse manual tem diferentes diagnósticos e em cada um desses diagnósticos se estabelece uma quantidade de sintomas. E se diz, bom, se você, até a gente pode fazer testes pela internet para saber se somos deprimidos, se temos déficit de atenção. O próprio laboratório, por exemplo, no Novartis, tem testes para saber se as pessoas têm esses transtornos. Então, esse seria um exemplo, eu poderia dar muitos outros, mas esse é o exemplo da depressão que eu acho interessante porque é o que permite ver esse conjunto de sintomas é a dificuldade de estabelecer uma linha de corte entre o que é a tristeza normal e o que é a patologia. Não quero dizer que não existam pessoas que não podem sair da cama porque estão deprimidas, de fato existe a depressão. O problema é que existe uma fronteira difusa entre tristeza e depressão, assim como existe uma dificuldade para estabelecer uma linha de corte e dizer quando uma criança é inquieta e quando uma criança é doente. Bom, vamos ver. Então, os sintomas do DSM-4 relativos à depressão são: primeiro começamos com um problema já inicial, que é o primeiro sintoma da depressão, estar deprimido. Quando eu estudava filosofia, o primeiro que a gente estudava é que nunca, jamais, uma argumentação tem que ser tautológica. E se dava um exemplo que era de o ópio. Por que faz dormir o ópio? Porque tem a capacidade dormitiva. Nunca. Isso vocês não podem fazer nunca, dizem os professores de lógica. Jamais se pode fazer explicar tautologicamente, explicar do mesmo que a gente, com a mesma palavra que a gente quer definir. Bom, mas já começamos mal porque começamos com uma tautologia. Como se define a depressão? Estando deprimida. Segundo, anedonia, quer dizer interesse ou prazer diminuído para realizar algumas tarefas. Alteração de peso, diminuição do sono, problemas psicomotores, agitação ou lentidão, quando a gente fica mais. Falta de energia, fatiga, perda de energia. Culpa excessiva, sentimento permanente de culpa. Dificuldades de concentração. Habilidade diminuída para pensar ou concentrar-se. E, por último, ideias suicidas. Eu acredito que, tirando as ideias suicidas, todos os outros são os sintomas que a gente tem em diferentes momentos de nossa vida. Eu tive a tristeza enorme de perder a minha mãe faz pouco tempo e, claro, que eu tinha todos esses sentimentos. Como em qualquer circunstância em que a gente tem dificuldades. Então, vamos a supor pessoas que chegam num posto de saúde com dificuldades como assédio moral no trabalho. Vão ter todos esses sintomas, mas não porque têm déficit de serotonina, mas sim porque sofrem de assédio moral no trabalho. Ou porque estão em uma situação de luto. Ou porque tem um problema. Muitas senhoras que chegam nos postos de saúde com problemas de violência doméstica, têm todos esses sintomas e não é culpa da serotonina, é culpa do marido. Ou dela, não sei. Bem, então, esses sintomas têm que, de acordo ao DSM-4, de acordo aos números respondidos desses 9, se vocês descobriram que são 5 desses que vocês têm ou mais, por 2 semanas ou mais, quer dizer que tem uma depressão maior. Se tem 2 a 4 por 2 semanas, tem uma depressão menor. E se tem 1 a 2, tem risco de vir a ter uma depressão. A pergunta. Só um minutinho. Peraí, que eu me perdi. A pergunta, então, que eu gostaria de instalar para depois conversar um pouco é: como foi construída essa ideia, segundo a qual existe certo tipo de loucura, ou melhor, de transtorno,
que já não se caracteriza por ideias delirantes, dificuldades na imaginação, mas por comportamentos considerados socialmente inaceitáveis ou aberrantes. Como surge essa figura da personalidade anormal que reagrupa todos os pequenos desvios de conduta de um indivíduo desde sua infância? Por quê? Insisto nesse fato desde a infância, porque está instalada uma ideia que é muito forte, que é a ideia da psiquiatria do desenvolvimento. O que significa isto? Que se vocês têm uma criança que apresenta, por isso tem tanta insistência nessa legislação sobre a escola, que apresenta algum desses sintomas, é muito importante que seja tratada quando ela é criança, para antecipar um peligro potencial por vir, um risco. Se fala de crianças em risco de vir a padecer uma patologia mental grave no futuro. Logo, temos que intervir em crianças a partir dos 3 anos, com medicação, para que elas não virem eventualmente psicóticas. Se diz que tem que intervir em sintomas pré-clínicos, antes de que a doença se manifeste. O que para mim não tem alguma coisa que não fecha. Se a doença não se manifesta, para que vamos a intervir? Por isso é que insisto nesta questão da infância. Bom, vamos então a Foucault. Foucault analisa esta questão em vários livros, em vários textos. O tema da psiquiatria é um tema que ele está interessado, muitas conferências, entrevistas, cursos, ele trabalha sobre esse tema, mas particularmente aparece esta questão definida desse modo, como eu estou analisando, em um curso que se chama Os Anormais, que é um curso do ano 74, 75. Bom, Foucault vai dizer que é na segunda metade do século XIX que se instala esta ideia de que os comportamentos que a gente não gosta, comportamentos desagradáveis ou comportamentos ruins, podem passar a ser pensados em termos de patologias. Foucault vai dizer que na segunda metade do século XIX a psiquiatria se transformou num saber que é ao mesmo tempo infra e extra-asilar, que é capaz de se referir tanto a delírios e alucinações como a sofrimentos que fazem parte da condição humana ou a comportamentos que são cotidianos, que são parte do ser humano. Bom, Foucault vai dar a isso um nome, que é medicina do não patológico. Diz, quando que começa esta coisa que é a medicina do não patológico? Um Foucaultiano francês que trabalha nessa linha, chama Leblanc, vai falar de doenças do homem normal. Quando se inicia esta ideia de que existem doenças do homem normal? Bom, como eu conversei já, o texto de Foucault chave para entender todo este processo é Os Anormais. E agora, então, vamos a ir um pouquinho para o século XIX, para entender como que se inicia este processo. A estratégia teórica de Foucault é sempre a mesma. Instalado um problema que hoje se torna uma evidência, que às vezes a gente, quando critica estas questões, as pessoas olham como dizendo, ai, que mulher antiga, isso é assim, as crianças têm que ser tratadas, por que vem com essa imbecilidade, enfim, porque já se tornou algo evidente. A estratégia de Foucault queria mostrar que aquelas instituições que são evidentes e parecem naturais, parece que sempre foram assim, não sempre foram assim. Tem um momento histórico de nascimento e que num momento elas apareceram como problema, se instalaram como problema e logo foram aceitas. Isso Foucault vai fazer nos Anormais. Como eu falei para vocês, ele vai dizer que a origem dessa psiquiatria ampliada tem que estar situada, se situa em um texto que é esse aqui. Eu vou antecipar um pouquinho. Esse aí, que é uma capa do texto de Morel, Tratado de Degeneração Física, Moral e Mental do Homem. É um texto Benedict Augusto Morel, esse é o autor, é um texto do ano 1857 e é quem, por primeira vez, vai dizer Foucault, começa a pensar as anomalias, os comportamentos cotidianos em termos de patologias psiquiátricas. E ele se preocupa muito por estabelecer causas, por estabelecer uma classificação de patologias psiquiátricas
que se chama classificação, no caso que ele quer determinar, uma classificação por causas, entre as quais a causa mais importante que ele determina é a hereditariedade. Vamos a falar então um pouquinho deste senhor Morel e de Mañan, que é seu aluno. Eu não... Qual vai ser a característica desta nova forma de entender a psiquiatria que se vai instalar? Tem um nome que é a teoria da degeneração, que se instala justamente com Morel. Todos os teóricos da degeneração, a teoria da degeneração é uma teoria extremamente poderosa, muito, muito fértil, porque ela percorre o mundo inteiro. Se inicia em França, mas existem degeneracionistas em todo o mundo. Na Argentina, José Ingenieros é um psiquiatra degeneracionista. Aqui no Brasil, Nina Rodrigues é degeneracionista. Kell também é degeneracionista. Em Lombroso, na Itália, o criminologista famoso, também degeneracionista. Enfim, então Kraepelin, vamos a ver agora, é degeneracionista. Então, tem uma quantidade de nomes associados a essa teoria de degeneração que são os nomes fortes daquilo que se vai construir como psiquiatria no fim do século XIX. E está diretamente vinculada a um tema que é a classificação psiquiátrica. Os degeneracionistas estavam muito interessados em estabelecer uma classificação de patologias psiquiátricas. E a primeira classificação internacional de patologias psiquiátricas vai ser de 1889, justamente quem vai coordenar essa classificação internacional vai ser o discípulo de Morel, que é o Mañan. Ok. Qual é o problema que se instala nesse momento? O fato de que a fronteira entre o normal e o patológico vão aparecer cada vez mais imprecisas e ambíguas. Não vai se saber muito claro o que é normalidade e o que é patologia. Bom, o conceito que articula os livros anormais é, obviamente, o conceito de normalidade, o conceito de anormal. E em torno do conceito de anormal que se constrói esta medicina do não patológico, ou medicina do anormal. Vai então a surgir uma nova configuração epistemológica do saber psiquiátrico que se vai instalar justamente na segunda metade do século XIX e a teoria da degeneração, como vou tentar mostrar para vocês, é extremamente forte, extremamente poderosa. Foucault diz: a degeneração é a peça teórica maior que possibilita a medicalização do anormal. O degenerado é o anormal mitologicamente, ou melhor, cientificamente medicalizado. No século XIX, então, a teoria da degeneração vai concentrar os debates da psiquiatria e a ideia da teoria da degeneração central é que a degeneração é hereditária, que se transmite por hereditariedade, que se transmite por herança mórbida, a gente diria, e que se vincula com uma degradação do que seria o tipo normal da humanidade. Então, a degeneração, diz Morel, refere-se a todo e qualquer desvio patológico e hereditário do tipo normal da humanidade. Essa vai ser a definição da normalidade sobre a que vamos a falar um pouquinho agora. A categoria de degeneração, então, significa um desvio que é duplo. Por um lado, é um desvio da frequência estatística do que se considera normal. Pensem que na mesma época, todos esses autores vão referir muito a um autor que é Quetelet, o criador do IMC, Índice de Massa Corporal, 1830. É nesse momento que começa a pensar-se na possibilidade de estatisticamente estabelecer normalidades. As normalidades começam a tomar a idea de normal y de patológico comienza a ser transformada en cálculos estadísticos. Quetelet instala essa ideia de que o mais normal é o mais frequente numa população. Por isso, a ideia de normalidade vai estar vinculada à ideia de frequência.
Por isso temos uma altura que é normal, uma altura que não é normal, aquela altura que não é normal e aquela que não é a mais frequente. Bom, então temos, por um lado, um desvio em relação às frequências estatísticas desejadas em relação a certas características físicas. E aí, bom, vão aparecer os chamados estigmatas. Que são os estigmatas? Marcas no corpo que falam de alguma degeneração. As orelhas em ponta, que a pessoa é muito baixinha, ou que, sei lá, marcas físicas. Até hoje se utiliza essa palavra horrorosa, mas que vem daí, que é sindrômico. Pessoas que têm rastros sindrômicas, quer dizer, tem algumas marcas no rosto. O caso das crianças com síndrome de Down é o mais óbvio, mas tem outros casos de pessoas que se podem estigmatizar a partir, seria, de aí vem a palavra estigmatizar, vem de aí, los estigmas, marcas que indican algún desvío do normal. Por outra parte, também se falava de estigmas morais ou estigmas comportamentais. Comportamentos, não só marcas no rosto, mas também comportamentos considerados estigmáticos, considerados pessoas que têm uma tendência a roubar, por exemplo, pessoas que têm tendência a mentir. Bom, por que é tão importante a teoria da degeneração? Por que é tão importante analisar esses desvios? De acordo a Foucault, porque a partir do momento em que a psiquiatria adquire a possibilidade de relacionar qualquer desvio, irregularidade, retardo a um estado de degeneração, daí em adiante conquistará uma possibilidade de ingerência indefinida sobre os comportamentos humanos. É a partir de aí que ela pode ingerir nos comportamentos humanos em geral, já não só em aqueles casos de pessoas que tinham alucinações. Bom, o que Morel pretendia era substituir a classificação existente, a classificação por sintomas, a classificação de Esquirol, que era uma classificação baseada nas monomanias, por uma classificação etiológica. Ele o que queria era encontrar as causas e classificar as patologias conforme as causas. Mas ele tinha um princípio geral, que eu já falei um pouquinho rapidamente agora, que era este aqui. Os seres degenerados forman grupos ou famílias com elementos distintivos relacionados às causas que o transformaram em isso que eles são. Um desvio mórbido do tipo normal da humanidade. Vocês veem aqui que nós temos um primeiro problema, que é o que é o tipo normal da humanidade. Já aí aparece o primeiro problema. Morel decía, que o tipo normal da humanidade é o tipo primitivo. Morel era extremamente religioso, então ele acreditava que existia um tipo normal da humanidade, que seria aquele que tinha sido... se constitui como obra mestre, resumo da criação, que tinha sido criado por Deus a sua imagem. Essa era a ideia dele. Então, o tipo normal é aquele que tem características quase que divinas, perfeitas. Ele faz algumas analogias, por exemplo, com os gregos, os rostros dos gregos, enfim. Um elemento que ele vai colocar importantíssimo em jogo é o tema da herança, da hereditariedade. Porque, como eu falei para vocês, procurar as causas significava para ele fundamentalmente uma causa, que era a causa hereditária. E ele vai partir para isso de um conceito, que é o conceito de herência dissimilar, que é o conceito de Lucas, Prosper Lucas. O conceito de herência dissimilar dizia mais ou menos assim, que uma pessoa podia ter uma patologia. Vamos a ver, quando a gente fala de hereditariedade, a gente imagina, herança, tem uma pessoa que tem certa característica, por exemplo, meu pai, minha mãe são baixinhos, logo eu sou baixinha, né? Por semelhança, algumas coisas que são semelhantes. Ele pensava
de outra maneira. Pai alcoólatra, filho alcoólatra. Ele pensava de outra maneira. Ele pensava, a partir dessa teoria de Lukács, outra forma de herança, que era a herança dissimilar, que é, o pai tem certas características, o filho, de degeneração, o filho vai ter essas características agravadas em uma patologia diferente. E isso pode ir se dando geração tras geração por 4 gerações, onde cada vez vai ser mais agravado o problema de degeneração. Esse seria um exemplo que nós poderíamos dar desta herança dissimilar. Não é um exemplo da época de Morel, é um exemplo posterior, é um exemplo de 1914 ou 16. Observen, porque claro, o que vai acontecer com a teoria da degeneração é que vai abrir as portas para o pensamento eugenista. Porque se tudo é hereditário, nós podemos interromper a cadena de desastres dos filhos e dos netos, fazendo uma intervenção, que seria esterilizando a mulher, por exemplo. Uma intervenção eugênica. Não era o caso de Morel. Morel não tinha essa cabeça eugênica, mas foi o que foi dando a teoria da degeneração. Olhem aqui esse slide. Aqui tem uma senhora, a Ada Jux, em 1916 se fala. Ela, em 1740, era uma senhora alcoólatra. E olha aí todos os descendentes dessa senhora, por herança dissimilar, os problemas que eles foram tendo. Aí tem 64% que tiveram problemas mentais, 174 pervertidos sexuais, 196 filhos, netos, o que seja, legítimos, 77 criminosos e assassinos e, o que eu acho mais estranho, 142 pobres. E a pergunta que se faziam na época era, olha, teria custado $150 a esterilização dessa senhora. E olha tudo que teriam poupado se tivessem esterilizado a senhora a tempo. Então, a pergunta que está posta embaixo, vocês veem, né? ¿Até quando vamos a deixar que essa Ada Jux se reproduza? Essa era a ideia da herança dissimilar. De uma mulher alcoólatra podia sair qualquer desastre. E esses filhos se reproduziam e digamos assim, levavam com eles todas essas patologias mentais. Morel. Foucault vai dizer que o estudo da hereditariedade ou a localização da herança na origem das anormalidades constitui a metasomatização que foi necessária para construir o grande edifício, essa construção teórica da degeneração. A hereditariedade é o veículo de transmissão progressiva de toda forma de degeneração adquirida ao longo de 4 gerações, porque para Morel, na 4ª geração, chegava a um estado de deterioro tal que a pessoa já não podia ter mais filhos. Em geral, terminavam em asilos psiquiátricos, completamente perdidos e sem condições de continuar a procriação. Então, vocês veem como se vai reproduzindo e agravando geração a geração esses problemas mentais. Eu vou só pular um pouquinho para não... E vou falar um pouquinho deste senhor, que é Valentin Mañán, que é o sucessor de Morel. Morel era um psiquiatra, porém, como eu falei para vocês, era uma pessoa muito religiosa, não era uma pessoa que estava instalada assim, institucionalmente, com tanto poder como se vai ter Mañán. Mañán era uma pessoa extremamente poderosa. Ele foi presidente da Sociedade Médico-Psicológica de Paris, que, como dizer hoje, se fosse a APA, Associação de Psiquiatras Americanos, que constroem o DSM. Nesse momento, a Sociedade Médico-Psicológica de Paris era extremamente importante, extremamente famosa, digamos assim, e era um pouco o que dava o tom do que se pensava na psiquiatria no mundo. E ele estava interessado em continuar na linha de trabalho de Morel, mas com algumas diferenças. Ele é um degeneracionista, trabalha na teoria da degeneração, mas ele, está interessado em uma classificação psiquiátrica que não seja só causal, mas que integre elementos da anatomopatologia e também sintomáticos.
ele tinha algumas obsessões. A maior de todas era o alcoolismo. Era o problema do alcoolismo e como é que o alcoolismo produzia degenerações, produzia loucuras. Era hereditariedade mórbida, digamos assim. E também outro trabalho que ele tinha feito era estudos sobre paralisia geral, que é o estágio final da sífilis. E, bom, como no caso da sífilis sí se podia encontrar um elemento anatomopatológico explicativo, ele acreditava que se podia estender essa explicação, que era a explicação da paralisia geral para todas as patologias psiquiátricas, e logo então procurava explicações anatomopatológicas, abrindo cérebros, abrindo cadáveres, para todas as patologias. E, por fim, o terceiro elemento, que é aí onde eu vou ficar, é a definição de uma nova categoria patológica, que é a categoria dos heredodegenerados. Ele tem uma classificação muito ampla. Lembrem que nós começamos falando do DCM e ampliação das patologias. Bom, eu acho que nisto que eu vou mostrar para vocês tem seu início, este tipo de classificação. Este é o quadro sinótico de degenerações mentais, heredodegenerados, de 1893, se eu não me engano. Sim, 93, de manhã. Eu vou ler bem rapidamente. O quadro sinóptico vai desde as doenças mais graves até as doenças mais leves psiquiátricas. Idiotismo, imbecilidade e debilidade mental, a mais grave. Logamentos desequilibrados, anomalias cerebrais, defectos de equilíbrios. Síndromes episódicos hereditarios, locura de dúvida, medo de tocar, que é medo de tocar superfícies muito lisas como veludo ou coisas assim com pontas, como alfinetes. A onomatomanía, que é uma criação de manhã, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Aritmetomanía. Onomatomanía, vou falar agora então. A onomatomanía é a procura angustiosa de uma palavra, quando uma pessoa esquece uma palavra e se esforça por querer lembrar essa palavra. Um impulso irresistível a repetir algumas palavras e também medo de usar palavras comprometedoras, palavrões, por exemplo. Aritmetomanía é o mesmo, só que com números. Outra patologia é o amor exagerado pelos animais. E aí ele vai dar duas transtornos que eu acho bem interessantes, porque explicam como a psiquiatria responde aos problemas que eram colocados em seu momento. A loucura dos antiviviseccionistas e a loucura dos vegetarianos. Olha aqui. Um vegetariano não era necessariamente um louco, mas se ele não comia carne porque gostava muito dos animais, tinha um amor exagerado pelos animais, aí já era considerado louco. Em geral, as ligas de mulheres, ligas de proteção aos animais, que são uma coisa que vão aparecer nesse momento, mulheres de sociedade que se juntam em ligas de proteção aos animais, elas eram digo elas porque a maior parte eram mulheres, feministas em geral, antiviviseccionistas, quer dizer, ficavam na porta dos médicos ou biólogos que faziam vivisecção de animais, quer dizer, abriam os animais vivos para, como Claude Bernard, para ver como é que circulava um veneno, como curar, enfim, e faziam escândalos, faziam manifestações públicas. Bom, isso ele também considerava uma patologia psiquiátrica. Continua. Cleptomanía, dipsomanía, oniomanía, que é a mania de fazer compras, de comprar, mania de jogar, piromanía, impulsos homicidas, aberrações sexuais e perversões, agorofobia, claustrofobia, topofobia, que é aos lugares, né? Agora, lugar aberto, claustro, lugar fechado, a mania de raciocínio, a loucura dos persecutórios, delirios ambiciosos, religiosos, hipocondríacos, delirio sistemático de ideas obsesivas, excitação maníaca, depressão melancólica, que era o mais suave. Aí vocês veem, nesse momento, 1893, que se passa de 4
uma classificação de 4 patologias, que eu já tinha falado para vocês, de Pinel, a tudo isso, que é uma parte, só uma parte. Depois, além disso, tem os outros, que não são heredodegenerados. Os delirantes, pessoas que têm delírio. Então, aí vocês veem como se multiplicaram as patologias e como começaram a entrar no campo da psiquiatria comportamentos como em vegetais. ¿Por qué será que en ese momento se consideraba que un vegetariano era loco? Alguien puede preguntar, ¿por qué se consideraría en 2014 que una crianza que no fica tranquila en su lugar era loco? Bueno, en este momento, un dos grandes temas que se coloca es el tema da sexualidade. Mañana vais a trabalhar muito esta temática da sexualidade e, bom, Cofan vai dizer, é verdade que sempre existiram vínculos entre loucura e sexualidade, entre tantos comportamentos sexuais, nunca tinham sido tão minuciosamente classificados em categorias patológicas como ocorreu nesse momento. Inicia-se desse modo uma incontestável patologização de comportamentos sexuais. Nesse momento se começam a multiplicar os problemas sexuais como patologias psiquiátricas. Mañana trabalha junto com Charcot. E Charcot, aquele que trabalhava com as histéricas. E, bom, eles começam a fazer muitos estudos para ver se era possível determinar a localização cerebral de diferentes transtornos sexuais. E realmente são inacreditáveis, coisas que a gente não pode nem imaginar, porque eu não botei todo, porque até eu tenho vergonha de dizer, tem alguns que são terríveis. Todos os comportamentos sexuais imagináveis e inimagináveis ele analisou, classificou, enfim. O síndrome dos antibisseccionistas já falei, e também falei um pouquinho sobre a onomatomania. Como eu já falei, esse modo de pensar a psiquiatria em torno ao tema da degeneração foi muito influente em todo o século XIX e grande parte do século XX, na Europa e na América Latina. Concentrou esforços de médicos, higienistas, juristas, que compartilhavam uma mesma preocupação, a de ampliar os alcances e limites da medicina mental. Foucault, nesse texto que chama Os Anormais, diz o seguinte, essa teoria da degeneração. Eu vou ler. Inicialmente aparece a agorofobia, logo a seguir as claustrofobias. As enfermedades incendiárias surgem em 1867, a cleptomania descrita pela primeira vez em 1879, os exhibicionismos em 1877, o masoquismo em 1875, a homossexualidade denunciada como síndrome por primeira vez em 1870 nos arquivos de neurologia. Esa sumatoria de desvíos puede ser indefinidamente ampliada. Siempre pueden ser adicionadas nuevas conductas que exigen intervenciones psiquiátricas. Y ese yo acho que é o nó do tema o momento en que se instala un modo de pensar los comportamientos en términos de patología. Claro que tiene muchos cuestionamientos esa forma de pensar las patologías psiquiátricas. Louis Farret foi um dos seus críticos e eu só aponto algumas dessas críticas porque é interessante observar que são exatamente as mesmas críticas que muitos de nós fazemos hoje a essa visão medicalizadora da psiquiatria de comportamentos cotidianos. Que critica Farret em 1875 a extensão quase ilimitada de agrupamentos patológicos que entram nessa categoria psiquiátrica de loucura e degeneração. Critica también a dificultad de definir límites, que son poco claros y difusos, que separan pequeños desvíos de sufrimientos psíquicos profundos, como intenté mostrar cuando presentamos los slides dos síntomas de depresión.
A insistência em pensar patologias mentais como uma sucessão de entidades mórbidas que se manifestam em um mesmo indivíduo ao longo de toda a sua vida, que a ideia de fazer de um pequeno desvio, de um pequeno comportamento socialmente não aceito, antecipação de uma patologia grave por vir. Aquilo que eu conversava antes em relação à psiquiatria do desenvolvimento. E claro, e a procura sempre, uma procura insistente em achar marcadores biológicos, seja via, hoje nós faremos pela procura de PET scan, de imagens cerebrais, enfim, mas é uma procura reiteradamente frustrada de localizar no cérebro. Tem outra, eu vou passar, porque eu queria falar um pouquinho sobre Kraepelin, mas acho que não vai dar, porque é muita coisa, é uma pena. Essas imagens são, que eu gosto muito, são essa e esta aqui, são imagens de um fotógrafo que eu não me lembro o nome agora, porque eu esqueci de anotar, que ele trabalhou na década de 30 nos Estados Unidos, depois da crise de 1930, imagens de crianças trabalhadoras nos Estados Unidos. E eu acho interessante porque um dos grandes temas desta forma de observar a psiquiatria é um fato que o próprio rol que critica em relação a Kraepelin, mas que se pode criticar em relação a toda a psiquiatria, que é a biologização dos fatos sociais. Então, Kraepelin dizia, as assim chamadas causas psíquicas, um amor infeliz, negócios fracassados, excesso de trabalho, são o produto e não a causa de uma patologia. A manifestação de uma condição pré-existente e seus efeitos dependem da constituição biológica do sujeito. Ou seja, não é que esses são causas, um amor infeliz, negócio fracassado, situação, não são a causa do sofrimento, mas o efeito. Sabe? E essa biologização dos fatos sociais é uma coisa que se instalou muito forte na psiquiatria moderna. Eu queria, então, vou pular. Para a conclusão, então. Os meus slides e a minha apresentação ia também em direção de falar um pouquinho sobre Kraepelin, mas acho que vai ser muita coisa, então eu vou só me ater às conclusões. Qual seria, então, dito até aqui, como podemos pensar esta questão da medicalização da vida? Tentando pensar em algumas questões que nós, pelo menos que eu gostaria de propor para vocês, que é uma delas estabelecer limites às pretensões colonialistas do conhecimento científico. Evitar que pesquisas inconclusas, muito duvidosas, bem incertas, se transformem, por sua reiterada e abusiva repetição, em conquistas científicas definidas e sólidas. Impedir que nossos sofrimentos cotidianos sejam reduzidos a padrões universais de patologia e saúde. Eu queria, então, mostrar já para vocês uma crítica que tinha sido feita em 1889 por Fanre. Mas também aqui, no Brasil, tinha uma pessoa que estava fazendo uma crítica a essa extensão abusiva, que era Machado de Assis. O alienista é isso. O alienista é Bacamarte, que é um psiquiatra que seria como um psiquiatra do DSM-5 em 1882. O que ele dizia? Todo era loucura, os cultores de enigmas, os fabricantes de adivinhações, de anagramas, os que amaldiçoam os curiosos da vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na tafularia. Ninguém escapava dos emissários do alienista.
Respeitaba as namoradas, mas não perdonava as namoradeiras, dizendo que as primeiras cediam a um impulso natural e as segundas a um vício. Se um homem era avaro ou pródigo, do mesmo modo ia para a Casa Verde. A Casa Verde era o psiquiátrico. De aí a alegação de que não havia regra para a completa sanidade mental. De alguma maneira, eu acho que ele está dialogando con esa psiquiatría que está ahí, está posta ahí. Son problemas, un problema que se presenta y aparece en el mundo entero y que todos os días aparecen novos e novos diagnósticos psiquiátricos. Eu acho que ele, com muito humor, de uma maneira finíssima, está dialogando com esses psiquiatras que estão, não por acaso, ele está falando essas questões que são coisas que estão sendo postas nesse momento. Uma última pequena história para fechar. Não sei se vocês já assistiram ao filme ou leram o livro A Morte de um Caixeiro Viajante. A Morte de um Caixeiro Viajante é a história de Willy Loman, que é um senhor que toda a sua vida trabalhou como caixeiro viajante e que ele entra em uma situação de extrema pobreza decorrente de uma crise do capitalismo. E ele começa a ter dívidas e não consegue sair adiante, e gostava muito de sua família, e ele decide que o único jeito de salvar a sua família, ele tinha um seguro de saúde, era se suicidar para deixar a sua família com algum dinheiro. E, bom, o relato de Willy Loman, que é de Arthur Miller, que foi marido de Marilyn Monroe, nada menos, ele estava mostrando, fazendo um retrato do que era o desespero de uma pessoa que sofre as consequências de um capitalismo despiadado. Essa obra de teatro foi reposta em Broadway no ano 2000, se eu não me engano. Mas foi reposta de uma maneira bastante diferente. Em 1949, quando Willy Loman aparece, era esse exemplo, o exemplo de uma vida desfeita por um capitalismo despiadado. No ano 2000 ele aparecia como uma pessoa que sofria de depressão, um enfermo psiquiátrico. E Arthur Miller, que naquele então vivia ainda, você vai dizer, não, por favor, não façam isso, ele não é um doente psiquiátrico, coitado, ele está com uma situação terrível. Mas, bom, eu acho que ver a essa pessoa no ano 1949, como foi pensado, como um efeito, o que as questões sociais podem fazer com a vida de um sujeito, e o modo como foi pensado posteriormente, como alguém que sofria de um déficit de serotonina, são duas maneiras de pensar muito diferentes o sofrimento. E está em nós saber qual das duas nós vamos aceitar e qual das duas vamos a rejeitar. Bem, era isso. Muito obrigada.